Você pode aplaudir a Jesus porque Ele é bom? Quem está com fome da palavra aí, dá um glória a Deus. Jeremias 18, verso 1. História que você provavelmente conhece. Pastor, como eu acho Jeremias? Vai a Salmo, abre a Bíblia no meio, aí você vai passar Provérbios, vai ficar rapidinho, vem que vem. E eu vou te esperar. Tá na tela, tá também. Mas na hora que você achar, você já sabe, vai. Deixa fluir aí, glória a Deus, aleluia. O culto é vivo, querido. Ai, pastor, isso parece muito religioso. Não é não. Isso é libertador. É libertador. Quem é crente velho que nem eu aí, dá um glória a Deus. Quem lembra que a gente tomava cascudo na igreja? Diz misericórdia. Eu fui dessa geração, a gente tomava cascudo na igreja. E eu era o filho do pastor. E eu queria dar carteirada, meu pai falava, dá de novo. Jeremias 18, 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, levanta-te e desce. Declare comigo, levanta e desce. Não, com força. Mais uma vez. Deixa eu te dizer algo, você vai ler a continuação desse texto. Mas a grande verdade, querido, que há momentos que tem falar e falar. Deus já está falando com Jeremias. Mas você vai ver que o Senhor vai o chamar, Ele vai ouvir e vai dizer para ele, levanta e desce que eu vou falar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, uma noite de ouvir a voz do Senhor de uma forma diferente. É noite de levantar e descer para ir à casa do oleiro. Ele já estava ouvindo, mas o falar é diferente. Eu ordeno em nome de Jesus que ouvidos espirituais se abram nessa noite. Se você não estava ouvindo o novo do céu, prepare-se, porque esta é a noite de ouvir o novo dos céus. Seus ouvidos se abrirão. Enche o pulmão e declare, levante. Posso continuar o texto? Levante-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele já tinha ouvido porque ele levantou e desceu. Sabe o que acontece, querido? De vez em quando Deus nos manda nos mover, sair do comodismo, porque não existe novo sem movimento. Pastor, eu queria viver o novo de Deus. Parado? Porque tudo que é novo exige algo novo. Não tem como ter o novo com as mesmas atitudes. E Deus é especialista a nos levar para o novo. Sabe, eu amo Ano Novo pela esperança, mas odeio a música da Globo. Não aguento mais. Esse é o novo ano. Esse novo dia. Porque o novo não é o virar de ano. O novo é feito de novas respostas para novas oportunidades. Que nessa noite, querido, você possa ouvir o Senhor te falando e te chamando para o novo. Que nessa noite os teus ouvidos espirituais possam ouvir o Senhor te dizendo, vamos se mover. Cutuca quem está do seu lado e diz para ele, vamos se mover. Vamos se mover. Que vem o movimento dos céus sobre essa casa. Verso 3, posso ler, amém? Jeremias falando. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Deixa eu te dizer algo muito importante, querido. O vaso pode até quebrar, mas jamais vai ser jogado fora se ele estiver na mão do oleiro. O vaso pode estragar, pode sair, pode estar desfigurado, mas o grande lance, meu amado, que o problema não é quebrar. A questão é aonde se quebra. Vaso na mão do oleiro não se descarta. Vaso fora da mão do oleiro se descarta. Sabe por quê, meu amado? O oleiro é especialista em refazer aquilo que está fora do propósito. Ele jamais descarta. Pastor, o que o senhor está dizendo? Mateus capítulo 12, verso 20 a 21.
Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque é um texto que você conhece. A palavra do Senhor vai dizer: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumegava, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Pastor, traduz para mim. Ele não vai descartar aquilo que saiu do projeto, ele não vai descartar aquilo que saiu do propósito. Deus sabe o que ele está fazendo. Mas a vida, ela é cheia de surpresas. Há momentos na vida, querido, que parece que tudo foi perdido. Há momentos sim na vida que a pressão é tão violenta que nós nos sentimos oprimidos. A vida às vezes parece injusta. A vida é feita desse perde e ganha. A vida é feita das delícias de estar vivo. Porque só pode sofrer quem está vivo. Só pode passar por dificuldades quem ainda tem fôlego. Só pode, querido, ter algum revés quem ainda tem condição de ter esperança. Sabe? Hoje pela manhã eu acordo cedo. Ontem, cansados, nós fomos num aniversário muito legal, estava tudo lindo, mas eu estava exausto. Eu tinha aconselhado pela manhã, tinha atendido algumas pessoas. E eu fui para o aniversário por amor à família, porque nós amamos. E chegou lá e eu estava assim, tipo, as pessoas olhavam para mim e falavam: pastor, o que o senhor tem? Eu falava: nada, eu só estou cansado. E aí ficamos, comemos até dizer chega, estava tudo muito bom. E aí eu olhei para o pastor e falei: eu não tenho condição física, eu preciso ir embora. E aí chegamos correndo em casa. E eu sou uma pessoa extremamente, eu gosto das coisas muito organizadas. Minha cabeça é tão maluca que se as coisas estiverem fora do lugar eu não me acho. Então estava tudo organizado na minha cabeça. Mas hoje cedo, quando eu desci, eu não sei se isso já aconteceu na sua casa, tinha um furacão na minha casa. Tênis para um lado, jaqueta para o outro, sapato de criança para um lado, sapato da pastora para o outro, meu tênis que eu nunca deixo no meio da porta. E eu olhei aquilo e a minha alma quis explodir. Mas na mesma hora eu ouvi uma doce voz dizendo: só pode ter essa bagunça quem tem família. Aí eu pego o sapato de um dos meus filhos, junto a minha jaqueta, pego o sapato da pastora. A pastora é muito melhor do que eu. Pego as coisas da minha menor, eu não sei, ela acha que é centopeia, tinha 300 pares de sapato lá, junto àquilo, e olho para aquilo e penso: a vida é essa delícia, que um dia está tudo em ordem, outro dia está tudo bagunçado, mas o oleiro está trabalhando, querido. Ele está com a mão na massa. Vem comigo na imagem que Jeremias viu. Vocês estão comigo? Amém? Imagine o profeta chegando, olhando um homem trabalhando em uma roda de modelar vasos. Pastor, o que é isso? Sabe a máquina antiga da vovó? Quem lembra disso? Uma que você tinha um pedal. Nossa, só os mais velhos lembram disso. Eu amava aquilo, eu era muito criança, então não vi. Mas eu achava que aquilo era um carrinho. Ela ficava com um pé para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Pastor, para quê? Para girar a máquina. Não tinha motor. Era a pessoa que fazia essa força. A roda de moldar o vaso é mais ou menos isso. Ela tem 2 pedais que o oleiro fica movendo aquele vaso. Me dê a sua atenção. Na roda, quando o oleiro está pisando com um pé e com o outro, aquele vaso ganha vida, porque a roda da vida começa a girar. O oleiro está trabalhando no vaso, mas enquanto ele está olhando para aquele vaso, ele vê que o vaso não estava da forma que ele queria. E então o vaso se quebrou. Pastor, onde você quer chegar com isso? Meu amado, quebrar na mão do oleiro é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Quebrar na mão dele, ele está te colocando de novo no projeto. Quebrar na mão dele, ele está te colocando de novo no destino. Casa de honra, eu quero te dizer algo no poder do Espírito Santo. É tempo de entender que ele está nos moldando. É tempo de entender que o oleiro está trabalhando. Erga a sua mão e declare: eu sei que o Senhor está trabalhando. Então, se você entender isso, de vez em quando, quebrar faz parte.
Eu não sei se você já jogou um jogo muito legal chamado Jogo da Vida. Quem já jogou, diga amém. Esse jogo é incrível. Você primeiro começa solteiro, largado na vala. Joga os dados. Ai, pastor, dado é do capeta. Para de ser bobo. É um jogo de criança. O dado que é do capeta é o dado da Olabella. Não, pula essa parte. É outra coisa que você joga por dinheiro. Você joga, gira a roleta. Aí diz lá, ande 5 casas. Você anda. Seus amiguinhos jogam dado, andam 2 casas. Você começa a olhar para eles assim, tô grandão, hein? Vou ganhar. Mas de repente, vem um vento. E você cai na casa chamada reversa. Lá naquela casa, você tira a carta. E quando você vira abençoada, sorte ou dividendos, é o nome da casa. Você tira a carta dizendo assim, volte 10 casas. Eu quero te dizer algo, querido. O oleiro está trabalhando. E quando você está no propósito, até o teu retrocesso faz parte do projeto. Até quando você volta 10 casas, ele está te dizendo, confia em mim que eu sei que eu estou fazendo. Quebrar nas mãos do oleiro é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida. Pergunte para mim por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. E sabe, meu amado, Paulo explicou isso de uma forma linda. E se você for rápido de Bíblia, vem comigo a Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Posso ler, amém? E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Mas não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se você não entender que você está na mão do oleiro, quando a tribulação chegar, o que você vai fazer? Murmurar. E quem murmura, perde. Povo de Israel, vai até a terra que eu já dei a vocês. Veja se a terra é como eu disse, porque eu estou enviando vocês a uma terra que mana leite e mel. 12 espias chegam na terra e ao invés de crer e agradecer que o Senhor está trabalhando, o que eles fazem? Eles murmuram. A terra realmente é boa, mas tem gigante, e nós seremos para ele como pão. Olha, a terra tem gente muito forte, a terra isso, a terra aquilo. Quem não entende que o oleiro está trabalhando, querido, murmura. E quem murmura, perde. Quem murmura? Quem murmura? Deixa eu te fazer uma pergunta, pausa dramática. Será que você não está reclamando demais e por isso que a roda da vida está parada? Enquanto o oleiro está trabalhando, será que você não está reclamando demais, julgando demais e acha que ele perdeu o domínio das coisas? E aí, meu amado, deixa eu te dizer algo com muito amor. Quem murmura, perde. Você quer perder o seu casamento? Murmure. Você quer perder o seu emprego? Murmure. Você quer perder a sua comunhão com Deus? Murmure. Porque se tem algo que afronta o coração de Deus, é a murmuração. Por quê? Porque a murmuração é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode fazer, eu não acredito que o Senhor tem o controle sobre as coisas. Deus, o Senhor é injusto, porque o Senhor me deixou aqui. Meu amado, eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que todo espírito de murmuração do nosso meio vai embora. O oleiro sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está realizando. Ele tem o domínio de tudo. É por isso que Paulo vem dizendo: eu me glorio nas tribulações. Erga sua mão e declare: obrigado, Jesus. Esses dias eu estava aconselhando um casal que eu amo de paixão. Eles são lindos, eles são maravilhosos. Quem é, pastor? Não lhe interessa. Eu nunca falo quem é. Aí estamos conversando sobre a vida, e com muito amor, e eu vi verdade nos olhos. É uma linda jovem. Ela falou assim: pastor, como é difícil a vida de adulto. Eu falei: me explica, princesa do Senhor. Estava ela, o esposo. Olha, ser adulto, ser mãe, ser esposa, trabalhar, cuidar da casa, ministério,
Eu não imaginava que era tão difícil. E eu vi verdade nos olhos dela. Mas ao mesmo tempo eu olhei para ela e falei: filha, isso não é difícil. Isso é a vida. Esse é o privilégio de estar vivo. Esse é o privilégio de você ser produtivo. Esse é o privilégio de você ter uma família linda para você dizer: são meus. Esse é o privilégio de você ter uma igreja. Sabe o que é difícil? Se você tivesse um filho com câncer. Sabe o que seria difícil se você tivesse uma doença e não tivesse cura? Sabe o que é difícil se você estivesse chorando a morte de alguém que você ama? O resto, essa é a vida. A vida é assim, feita das delícias de apertos. A vida é feita disso, querido, que de vez em quando o vaso está fora da forma e o oleiro faz o quê? Amassa o barro para voltar. É disso que Paulo está dizendo. O mesmo Paulo que em 2 Coríntios 4,17, nós vamos continuar lendo Romanos, mas eu vou citar para você. Paulo que me assusta, porque em Coríntios, 2 Coríntios 4,17 ele diz assim: porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Posso traduzir o que ele está dizendo para você? Para de olhar para as circunstâncias e olhe para o oleiro. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está moldando. Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para o quê? E o oleiro está olhando para o vaso. Ele não está nem aí para as circunstâncias. Porque quando ele está trabalhando no barro, os olhos do oleiro estão para o barro. E o que está ao redor? Não importa. Meu amado, quando Deus nos pressiona, guarde isso, é porque Ele está trabalhando em nós algo de um peso eterno. E aí, querido, fique tranquilo, Ele sabe o que Ele faz. O mesmo Paulo que está falando isso, em 2 Coríntios 11, 23 a 28, eu não vou ler e nós vamos voltar já para Romanos, mas eu estou te explicando quais são as tribulações de Paulo. Ele declara em 2 Coríntios 11, 23 e 28, ele foi preso, ele foi açoitado sem medidas, ele passou inúmeras vezes por perigo de morte, ele recebeu por 5 vezes 39 chibatadas. Você imagina isso? Espancado. 3 vezes ele apanhou com varinha, uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes um navio afundou com Paulo. Eu, naquele tempo, se visse Paulo num cais, eu voltava para casa. Porque por 3 vezes ele afundou. Sabe o que ele está dizendo, querido? Que ele sabe o que é apanhar. Ele conta em 2 Coríntios 11, 23, que ele teve perigo no rio, perigo no mar, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo na estrada, perigo de assalto, perigo de falsos irmãos, perigo com gentios e perigo com judeus. Esse é o Paulo que está dizendo a respeito das tribulações que ele se alegra. Para piorar, ele vem dizendo: eu passei fome, eu passei sede, passei frio e fiquei pelado. Me ajuda a pregar. Olha com amorzinho para quem está do seu lado e diz para ele: coisinha fofa, você está reclamando do quê? Meu amado, posso dizer um negócio? Talvez só com as 39 chicotadas a gente já estava correndo. E é esse Paulo que no verso 28 de 2 Coríntios 11 termina dizendo: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele tinha pressão externa e pressão interna. Imagine você passando por um período de uma perseguição incrível, e então um dia você acorda e pega um papel e uma caneta e decide escrever um recado para a futura geração.
Qual é o recado dele? Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Agora, com esse entendimento, nós vamos ler o texto. Vocês estão comigo? Amém? E não somente isso. Isso o que, pastor? Tudo que eu narrei para você. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança. Perseverança, perdão. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 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 Enche o seu pulmão e declare: antifrágil. Não, declare para o céu e inferno ouvir: antifrágil. Sabe o que significa? A capacidade de apanhar e ficar mais forte. A capacidade de, quando você passar pela moenda, você voltar melhor. A capacidade de entender, querido, que as lutas, as dores, os problemas não vem para te destruir. O vaso quebra para ficar melhor. É a capacidade de entender que os projetos de Deus não falharão na sua vida. É se tornar alguém antifrágil. Antifrágil é diferente de ser alguém resistente. A resistência, ela tem um limite. A antifragilidade é entender que quando as coisas saem do eixo, é porque Deus quer te tornar mais forte. Porque Ele está trabalhando no vaso. Ele está trabalhando aonde? Escolhe alguém e diz para ele: Ele está trabalhando em você, vaso. Ele está trabalhando em você, vaso. Ele está trabalhando em você. E sabe o que mais? Ele sabe o que está fazendo, querido. Ele está te tornando melhor. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida uma unção de antifragilidade, a capacidade de se tornar mais forte a cada segundo. As dores não vão te parar, as lutas não vão te destruir. Receba no teu espírito a capacidade de ser antifrágil. A vida pode ser dura para quem é mole, mas ela pode ser incrível em quem se fortalece. Então erga as suas duas mãozinhas para o céu, faz a sua melhor cara de crente para Jesus, olha lá no céu e diz para Ele: eu te agradeço. Eu te agradeço. Ele está te tornando melhor. Pastor, meu casamento não está do jeito que eu queria. Ele está te dando um casamento melhor. A minha empresa não está do jeito que eu sonhei. Ela vai ficar muito melhor no final do projeto. A minha igreja não está do jeito que eu queria. Prepare-se, vem um melhor tempo sobre essa casa, porque Ele está nos tornando melhor. Se você quer, dê um brado de alegria a Ele. Mas Paulo me assusta, porque Atos capítulo 14 vai contar que esse Paulo está fugindo. Está ele e Barnabé. Eles estão saindo da Antioquia e Icônico em direção a Listra. Tudo isso porque eles estavam sendo ameaçados de morte. Vocês estão comigo com a história, amém? Chegando em Listra, a Bíblia conta que Paulo, ousadamente cheio do Espírito Santo, aliás, que você seja cheio do Espírito Santo, é Ele que te fortalece, é Ele que gera em você, meu amado, a capacidade de ter perseverança, é Ele que gera em você experiência, é Ele que gera em você esperança. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha um homem aleijado e declara: levanta e anda. O que ele declara? E o que você acha que aconteceu com o homem? Levantou. O povo de Listra, ao ver isso, começaram a gritar: são os deuses que vieram no nosso meio. E começaram a querer adorar Paulo e Barnabé. Vendo isso, os dois homens
rasgam as suas roupas. Pode tirar o versículo, deixa o anterior para mim. Rasgam as suas roupas. E ao rasgarem as suas roupas, eles começam a dar testemunho de quem Jesus é. O povo que os perseguia decidiram espancá-los lá em Listra. E o pior, querido, que o homem de Deus que tinha acabado de fazer um milagre é espancado. Porque me dê a sua atenção. Às vezes a gente acha, porque nós estamos fazendo o certo, tudo tem que ir bem. Mas me dê a sua atenção em nome de Jesus. O Senhor não está olhando as circunstâncias, Ele está olhando o vaso. Ao seu redor você está fazendo certo, diga amém para isso. Mas o coração do Senhor está a fim de trabalhar em você. Há uma canção de 1920 que diz assim: eu quero ser Senhor. Canta. Pastor, não sei, inventa. Como vaso nas do oleiro, quebra minha. Nossa, tem muito dinossauro crente aqui, chega. Subiu até um cheiro de naftalina agora, aleluia. Paulo é apedrejado. Paulo é o quê? Só um pouquinho, acharam que ele estava morto. Apedrejaram ele de uma forma tão violenta que o deram como morto. Ao achar que Paulo estava morto, deixa a frase antifrágil para mim no telão. O que eles fazem? Pegam Paulo como se pega um cachorro e arrastam. Não foi delicadamente, querido. Porque se alguém é apedrejado, não tem delicadeza. Imagine comigo aqueles homens pegando Paulo pelos pés e passando com a cabeça dele sobre os buracos. Um ou outro achava que ele estava morto, cuspia em Paulo. Pastor, por que o senhor pode afirmar isso? Basta você olhar hoje como é no Oriente Médio. Um ou outro chutava porque achava que ele estava morto. E chutar cachorro morto é fácil. Arrastam Paulo por toda a cidade e o jogam para fora da cidade, achando que o Paulo, pregador, que agora tinha acabado de fazer um milagre, estava morto. Para acharem que ele estava morto, imagine como ele estava coberto de sangue. Imagine como a respiração dele já não existia mais, estava baixinha. Veja comigo as pupilas de Paulo paradas, porque é assim uma das características de alguém que morreu. Ele já não tinha reações, já não tinha um ai, já não saiu uma lágrima. É esse Paulo que me assusta. Um homem que antes foi um príncipe do Sinédrio, um mestre. Paulo, que quando foram apedrejar Estevão, era uma autoridade tão grande no Sinédrio, que jogaram as capas aos pés dele, num sinal de dizer: nós reconhecemos que você é grande. Agora o grande Paulo, que não fez nada de errado, está sendo arrastado pelas ruas. Nenhum animal é arrastado assim, querido. Levam ele por tradição, e a Bíblia nos conta isso. Levem os mortos o mais longe da cidade. Não tiveram a decência nem de abrir uma cova para enterrar aqueles que eles achavam que estava morto. Simplesmente lançaram o velho Paulo na terra, com a esperança que os animais pudessem comê-lo. Paulo, que um dia foi grande, agora era tido como morto. Paulo, que não tinha feito nada de errado, só tinha curado um enfermo e falado a verdade do reino. Agora Paulo estava como o vaso na mão do oleiro,
que a roda da vida parou de girar. De vez em quando, meu amado, as dores da vida é tão grande, você apanhou tanto, que você olha para o lado e fala, já não tem esperança. É nesse ponto que aparentemente a vida de Paulo está. Então eu quero ler com você Atos 14, verso 20, para você ver qual é a reação de Paulo, e que a mesma unção e revelação do céu que estava sobre esse homem venha sobre nós nessa casa, nessa noite. Atos 14, 20, posso ler, igreja? Quem está comigo diga amém. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, porque eles acharam que ele estava morto, ele se levantou. E o que ele fez, igreja? Não. Como se você não tivesse apedrejado, como se você estivesse vivo. E o que ele fez? Sabe como chama isso? Antifrágil. A capacidade, querido, de apanhar e se tornar melhor. Eu quero declarar essa unção sobre a sua vida em nome de Jesus. No dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Fala comigo, antifrágil. Então voltaram para Listra, Ícono e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para que nós venhamos entrar no reino. É necessário. Erga sua mão e declare: Senhor, gera em mim esta revelação. Enche o pulmão e declare: é necessário. Por que é necessário? Porque o oleiro está trabalhando no vaso. E se ele não quebra o vaso fica fora da forma. Às vezes a gente não entende os revés da vida. Porque o natural, querido, o racional, Paulo, depois de ser espancado, o racional seria fugir. Esse povo que se lasque. Eu vou voltar lá? Já tentaram me matar. Mas olha a mente de Paulo. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu sei quem Deus é. Eu vou voltar para a cidade que acabou de me espancar. Eu fico imaginando, sabe quem? Os discípulos. Sabe? Eu penso umas coisas, ora por mim. Você já viu aquele filme Morto Muito Louco? Você já viu? Não canta não. Eu fico imaginando Paulo deitadinho, ou senão o Alto da Compadecida. E o Chicó começa a mexer o dedo. Não é o Chicó não, é o outro lá que eu esqueci. O João Grilo, obrigado aos consultores de filme. Eu fico imaginando isso. Tá todo mundo olhando para nossa. Morreu, né? Agora você imagina alguém que foi espancado, como fica? Agora imagine alguém que foi apedrejado sem limite. A tradição dizia que Paulo não tinha mais do que 1,60 m. A tradição dizia que ele era gordinho, calvo e tinha o olho do Cerveró. Ele era caolho e narigudo. Olha para quem está ao seu lado e fala: você é muito mais bonito que Paulo. Também, né? Quando eu vi a descrição no livro dos Hebreus, sabe como que eu imaginei Paulo? Igual o pinguim do Batman. Agora você imagine um bichinho que já era esquisito, depois de ser apedrejado. Se era feio, virou um filhote de cruz credo, coberto de sangue. E aí eu quero te dizer algo com muito amor, porque Deus nunca contou com a sua beleza para que Ele possa operar em você. Ele contou com a revelação do propósito. Ele nunca escolheu os mais belos, mas Ele escolheu nós, os que não somos, para confundir os que são.
Eu imagino Paulo deitado e todo mundo olhando para ele. Nossa, vamos enterrar, coitado. De repente começa a tocar uma música do céu. E ele ouve o chamado de Deus para ele. E ele começa a se levantar, querido. E aí todo mundo fala: Paulo, onde você vai? Não, eu tenho uma missão. Eu tenho uma cidade para declarar. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Sabe como chama isso? Antifrágil. A capacidade de apanhar da vida e se tornar mais forte. A capacidade de se tornar imparável. Casa de honra, nós somos chamados a ser antifrágeis. Agora imagine comigo Paulo entrando na cidade, tudo rebentado, até endireitar o olho dele com a pedrada. Pula essa parte, aleluia. Ninguém teve coragem de tocar nele, sabe por quê, querido? Porque quando você é alguém antifrágil, o seu testemunho assusta. Acharam que você ia morrer, mas dessa noite você está aqui nessa casa dizendo: eu estou aqui. Acharam que o seu casamento ia acabar, mas você está aqui nessa noite dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha animais no campo, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Paulo entra. Na manhã seguinte, ao invés de descansar das pedradas, o que ele faz? Tô indo. E vai para Derbe. Ganha Derbe. Fala do reino. E depois, ele volta para casa. É isso? Ele volta de onde ele fugiu. Ele volta para Listra, volta para Icônio e volta para Antioquia. Para quê? Para fortalecer e encorajar e sustentar os discípulos, porque ele sabia que tinha uma missão. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quem sabe que tem um propósito se torna antifrágil. Quem entende que o oleiro está trabalhando no vaso, sabe que de vez em quando é natural. É o quê? É natural de vez em quando ele parar a roda da vida. E nessa hora, sabe o que vai acontecer? Você vai ver 1000 viajando do seu lado, 10.000 à sua direita, e você está em Ponta Grossa. Você vai ver aquele cara do lado do seu emprego que não faz nada prosperar, e a sua casa está parada. Você vai ver aquela sua amiga feia, aquela mocreia, arrumar um namorado lindo. Você vai ver todo mundo prosperando, você está parado. A vida parece que parou. As coisas não andam. Todo mundo parece que está bem. Mas eu quero te dar uma boa notícia, querido. Ainda que as coisas pareçam não estar bem, o oleiro está olhando só para você naquele momento. Ele está olhando e dizendo: cara, não está do jeitinho que eu queria, mas eu tenho um projeto para ele. Eu vou pôr no forno de novo, eu vou pôr na forma de novo, eu vou pôr no modelo de novo. O oleiro está trabalhando em você. Posso te dar uma sugestão de pai nessa noite? Para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para o oleiro e dizer: eu sei que o Senhor parou a vida, mas eu quero olhar nos teus olhos, eu quero te ver. Porque quando a vida para, ele está amassando. Ai, pastor, deve doer. Meu amado, um homem lindo da Bíblia chamado Davi disse assim: melhor é cair na mão do Senhor do que na mão dos meus inimigos. Quem ele era? O homem segundo o coração de Deus. Só que quando o vaso vai ser amassado de novo, ele precisa receber água para amolecer. O que ele precisa receber? Jesus. E o amor de Deus que é derramado sobre nós pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água que vai quebrantando, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos molha com a revelação do próprio Pai, é Ele que nos torna novamente maleável. Meu amado, se a sua vida está parada, eu quero te dizer algo nessa noite. Comece a clamar pelo Espírito Santo, dizendo: enche-me, Espírito Santo. Eu quero ser molhado pelas tuas águas mais uma vez. Quando a vida para, o oleiro está te tornando mais forte e não mais resistente. Pastor, qual que é a diferença? A resistência uma hora quebra.
Se você for hoje estudar a respeito de alguns vasos, você vai descobrir que há vasos com mais de 5.000 anos que estão escondidos no meio da terra e não quebram. Fazem escavações, os tiram da terra e eles estão aí. Sabe por quê, meu amado? Eles foram tão bem moldados que eles não são mais frágeis como uma porcelana. Eles receberam a capacidade de não se quebrar com qualquer coisa. Erga suas duas mãos para os céus e declare comigo: Senhor, molda-me com o teu Espírito. Eu quero voltar ao teu padrão. Se esse é o teu desejo, dê um brado de alegria ao Senhor. Provérbios capítulo 24, verso 10. Quem quer que eu acabe, diga amém. Peguei ninguém hoje. Provérbios 24, 10. Posso ler amém? Eu vou contar até 3, você lê comigo. 1, 2, 3. Ai, pastor, você não sabe, o meu cachorro morreu. Ai, pastor, o meu chefe, pastor, faz eu fazer 2 horas extra por dia. Aquele faraó, pastor. Ai, pastor, meu filho está doente. Se ele está doente é porque ele está vivo. E faz parte da vida. A gente quer espiritualizar o que é natural. Criança fica doente, sim ou não? Adulto? O Diogo me forçou a comer 2 Big Macs. Mentira, fui eu que quis. E não foi Big Mac, eu vi um lanche com bacon. Falei, nossa, eu nem como lanche, gente. Aí comi um, gostei, no outro dia eles comeram salada. Olha a inversão de valores. Ah, vocês não querem ouvir essa história, aleluia. Eles comeram salada. Falei, amor, vamos comer aquele lanche gostoso de novo? A pastora, que é minha parceira para a eternidade, falou, bora. Comi o amaldiçoado lanche. Passei mal. Virei um rei, aleluia, você entendeu? Agora eu vou falar, nossa, Satanás pôs o lanche, eu ia falar o termo chulo, para eu ficar no trono. Me ajuda a pregar, diz para quem está do seu lado, tem hora que o oleiro está amassando, e tem hora que você está com frescura. Se você, tradução Léo espontânea, posso traduzir? Sim ou não? Se você for tanga frouxa no dia ruim, você sempre vai ficar tanga frouxa. Sabe por quê, meu amado? Deixa eu te dizer, se a Bíblia, como de fato é uma verdade, nos diz que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a nossa força é pequena, o inverso é plenamente verdadeiro. Se você se mostrar forte no dia da angústia, é porque a sua força é gigante. Se você no dia mau declarar, Deus, eu posso estar doente, mas os meus lábios te louvarão. Deus, meu filho pode não estar com a saúde perfeita, mas ainda assim eu sei, o Senhor não perdeu o controle, o oleiro está trabalhando. Deus, eu estou sendo injustiçado, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Se no dia mau você encher o pulmão e declarar, eu sou antifrágil, prepare-se, ninguém vai poder te parar. É no dia mau que você tem que berrar. E entenda, as dores e as dificuldades jamais virão para te matar. Elas vêm para nos forjar. Porque o oleiro, ele está trabalhando. Ele não está trabalhando em circunstâncias. O objetivo dele é nos voltar à forma que ele deseja. Quando o dia mau vem, ele vem basicamente com 3 verdades a serem inseridas em nós. A primeira dela chama-se perseverança. Como que se chama? Sabe o que é a perseverança? É a capacidade de não desistir diante das dificuldades da vida. Sabe, e eu não quero ofender porque eu te amo, mas o que a gente mais tem visto é pessoas que diante da dificuldade da vida têm um espírito de Rochelle em si e dizem, eu não preciso passar por isso. O meu marido tem 3 empregos, vira as costas e vai embora.
Mas você já parou para pensar que aquela miserável não tem comida? Já parou para pensar que ela tem que fazer o kunzá? Pastor, não sei o que eu tô falando, o que o senhor está falando. Você não tem cultura nenhuma de eu odeio as crianças. Não é essa não. Eu, a patroa e as crianças. Eu misturei os dois, você viu como eu tô bem já. Eu vou voltar a te explicar. Eu odeio as crianças, foi ótimo, Jesus. E eu nem odeio as crianças, amor. Eu amo. Eu, a patroa e as crianças. E eu juntei com eu odeio o Cris. E o certo é eu odeio o Cris. Todo mundo odeia o Cris, né? E eu ainda falei que eu odeio o coitado do Cris. Você viu como eu tô cansado? Mas eu quero que você entenda. A Rochelle de todo mundo odeia o Cris. Everybody hates Chris. Ela podia mudar a história dela. E porque ela não aguenta a pressão, ela desiste. Quem não aguenta a pressão, desiste. Quem não aguenta a pressão, e quem desiste, jamais conquista. Porque a diferença, querido, do primeiro colocado para o último colocado é uma só: a capacidade de persistir. Ninguém nasce campeão. Campeões são formados à base de pressão. Ninguém começa no primeiro lugar. Todo mundo vai ter que passar pelo projeto e pelo processo. Passar pelo projeto é entender que nada nasce grande. Tudo nasce pequeno. Mas à medida que isso que é pequeno vai aguentando pressão, ele vai tomando corpo. Vai tendo algo que é necessário, que é resistência. Porque persistência gera resistência. É como quando você vê alguém correndo pela rua e você morrendo de inveja, pensa: para que correr tanto? A diferença é que um dia aquela pessoa andou, no outro dia ela trotou, depois começou a correr 2 quadras, outro dia se permitiu correr num ritmo menor 1 quilômetro, e hoje ela pode disputar maratonas. Sem perseverança, sem persistência, ninguém nunca vai ver o incrível. Quando o oleiro está trabalhando em você, sabe o que ele está gerando, querido? Ele está olhando para mim e para você e vamos falar até onde ele vai aguentar. Ele sabe, porque a Bíblia diz que ele jamais vai nos provar além daquilo que nós vamos aguentar. E sabe o que eu quero te dizer? Aguente a pressão em nome de Jesus. Você foi feito para ser um diamante, e diamantes é carbono em pressão. Quando ele aguenta a pressão, ele brilha. Quando você aguenta a pressão, você brilha. Que nessa noite você seja cheio da perseverança e da persistência, de tal forma que você possa viver os planos de Deus. Como Paulo disse, ele também falou que além da perseverança, Deus quer gerar em nós experiência. Ele quer gerar o quê? Esse eu nem vou explicar. O que é experiência? Testemunho. Porque só tem testemunho quem passou pelo processo. Só tem testemunho quem viveu um milagre. Que sobre a sua vida sejam derramados muitos milagres para a glória e honra do Senhor Jesus. Ergue por favor a sua mãozinha e declare: Senhor, eu quero o meu milagre. Agora enche o pulmão e fale com mais força: eu quero o meu testemunho. Ah, meu amado, ter testemunho dói, mas é poderoso. Lá em casa a gente sabe o que é chorar por perder um filho. A gente sabe. Ah, pastor, estava na barriga da pastora. É, mas era filho, já estava ali bonitinho. Nós soltamos no Instagram, soltamos em tudo e vimos escorrer pelos dedos. Nós sabemos em casa o que é ter arroz, feijão e ovo para comer, com 3 crianças, trabalhando. Mas a gente entendia que o oleiro estava trabalhando no vaso. Sabe o que eu quero te dizer, querido? As suas dores jamais vão te destruir. Elas vão te dar histórias que vão correr por todos os lados, de tal forma que você vai dizer: o oleiro trabalhou em mim, e hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho testemunho. A terceira verdade que o Senhor quer gerar em nós chama-se esperança. Música de esperança. Música de esperança. Pianinho, pianinho.
Não, fininho, fininho. Aí é o Drácula. Pra lá, direito. Mais fino um pouquinho. Olha que música de esperança. Sabe o que é esperança, querido? É saber que ainda que pareça que está ruim, o oleiro está trabalhando. É ter a certeza que ele não perdeu. Nossa, você está muito esperançoso, que lindo, Mário. É saber, só faltou o Guto chamar as baleias na guitarra, estava tudo certo. É você. Vamos ver? Nossa. Não tem tambor nem bateria, é só prato. Lá em cima. Isso, devagarinho. Você está aí vendo a esperança entrar? Porque a esperança é construída, ela não vem do dia para a noite. É como uma música que algo se encaixa com algo que parecia que estava destonado, se encaixa com algo que parecia que estava perdido, mas de repente vem o brilho de um prato, de repente vem um som, e aquilo que você não vê com seus olhos, a esperança é fruto, meu amado, de saber que o oleiro está trabalhando sobre a sua vida. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a forma, ele sabe para que ele te desenhou, e ainda que pareça que está perdido, ele tem o controle do que ele está fazendo sobre a sua vida. Que nessa noite você seja cheio da esperança. Que você seja cheio da esperança. Que você seja cheio da esperança. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E quando você tem esses três dentro de você, sabe o que você se torna? Pergunte para mim o que, pastor? Você se torna antifrágil. Você pode ser semelhante a uma omelete. Pastor, isso não faz sentido? Faz. Omelete, ela é fruto de um ovo que foi batido muitas vezes. Mas conforme mais bateu nele, mais fofinho e delicioso ele foi ficando. Quanto mais ele apanhou, mais corpo ele foi recebendo. Meu amado, eu quero te dizer algo com muito carinho e respeito. Quando tudo parecer que está andando para o fim, saiba que é um novo começo sobre a sua vida. O oleiro parou, o vaso ficou estático, os olhos dele estão voltados para você. Tudo isso porque ele está trabalhando no seu interior. E o vaso, que parece que não teria mais serventia, começa a receber um novo formato. Porque depois dos processos de dores da vida, você é o mesmo de uma forma diferente. O mundo é outro. A sua resposta é outra. O seu coração é outro. Porque o desejo do Senhor é que você possa viver o incrível nessa terra, sem se perder. Então primeiro Ele vai trabalhar em você, para quando chegarem as muitas bênçãos, diga amém para isso, você esteja pronto para usufruir delas, sem se corromper, sem perder. Eu sei que é duro e triste, porque a vida, querido, é essa delícia, que o choro pode durar uma noite, mas você não vai chorar para sempre, porque eu quero te dizer algo, a alegria está chegando pela manhã. Mas a cada momento de choro, a cada momento de incerteza, Deus está te fazendo mais forte, mais robusto, está te tornando alguém que as dores não vão te parar. E foi assim com o povo de Deus no deserto. A Bíblia diz que quando o faraó pressionava o povo de Deus, eles cresciam e multiplicavam. Um povo antifrágil.
A minha Bíblia me ensina que a igreja primitiva começou a receber cartas de ameaças por todos os lados. E então aquela igreja que deveria, entre aspas, recorrer e fugir e recuar, ela começa a crescer e multiplicar. E se hoje nós estamos aqui, é porque a igreja não parou, ela continuou avançando. Por quê? Porque era uma igreja que entendeu o poder de ser antifrágil. Mas foi assim também com o nosso amado Jesus. Olha para o céu, do jeito que você quiser, e diz para ele: eu te amo, Jesus. Jesus também passou pelo processo de ser esmagado e moído. Se você for rápido de Bíblia, vem comigo a Hebreus capítulo 5, para terminar a ministração dessa noite. Esse ar foi tão forte que eu vou treinar mais 2 horas, que amanhã é feriado. Não, brincadeira. Se eu não quero mentir, era só uma brincadeira. Aleluia. Hebreus 5:7, quem achou, dá uma glória a Deus. Pausa dramática. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas, de novo, pelas coisas, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pastor, não estou entendendo. Meu amado, Jesus foi aperfeiçoado, ainda que fosse perfeito, porque ele entendeu o poder de se tornar antifrágil. Ele entendeu quanto homem, como Deus, ele sabia a plenitude, mas como homem, ele veio a essa terra para dizer para mim e para você: eu passei pelo período de ser amassado, eu passei pelo período de ser moído, mas ele tem uma boa nova para mim e para você. Vai valer a pena, porque nenhum dos projetos de Deus se frustrarão sobre a sua vida. O oleiro está trabalhando em você. Então eu quero te pedir algo no final dessa ministração. Não desista. Deixa ele trabalhar. Pastor, está difícil, eu acredito. Pastor, está doendo. Eu sei. Mas ele sabe o que faz. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhinhos. E o meu clamor sobre a sua vida hoje é que você seja cheio dessa verdade da antifragilidade. Que toda murmuração seja retirada dos nossos corações. Que todo espírito de desistência bata em retirada. Que todo medo de não ter o testemunho por vencer as fases da vida, recebam do céu a revelação do propósito que Deus tem para você. E que nessa noite do Altíssimo venha sobre você um banho de esperança. A minha oração, que é a minha profecia sobre a sua vida, querido, é que você se torne alguém antifrágil. Que à medida que as coisas da vida, que parecem ser ruins, se apresentarem diante de você, ao invés de recuar, você comece a declarar a plenos pulmões: eu sei que o oleiro está trabalhando. Eu sei que o oleiro está trabalhando, e eu sei que ele está trabalhando em mim. Sabe por quê, meu amado? Aqueles que são trabalhados por ele, a Bíblia os chamam de vasos de honra, casa de honra. Eu quero declarar sobre a sua vida: ele está te tornando um vaso de honra para receber mais do Espírito. Para receber mais dele, e o seu testemunho vai correr às nações. A sua história vai invadir essa cidade. Sabe por quê? Porque o oleiro está trabalhando e ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Mas eu quero orar por você que está por um fio nessa noite.
Pastor, a minha vida está ótima. Que bom, querido. Conta o seu testemunho, conta a sua história, fala, olha para mim, seja como Paulo, volta lá em Listra, volta lá em Antioquia, volta lá em Icônico e diz: ei, eu vim aqui te dar esperança. É nessa hora que nós somos igreja, é quando alguém que passou pela fase começa a buscar aqueles que saíram e diz: ei, não desista, não desista, não desista. Se eu venci, você vai vencer. Se eu venci, você vai vencer. Mas se você está passando pela fase da moenda, o nosso papel como igreja é orar com você e te dizer: nós estamos juntos. Não desista. De forma alguma nós ignoramos o teu sofrimento, pelo contrário, tem coisa que dói, querido. Tem dores tão agudas. Tem momentos que a gente olha para o lado e diz: Deus, e aí? Mas eu tenho uma boa nova para você. Ele está trabalhando em você. Mas se você está passando por isso, e todos nós, várias vezes na vida, por vários ciclos vamos passar por isso, por favor, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você. É nessa hora que nós podemos ser igreja. Mais do que te dizer não desista, nós queremos interceder por você. Mais do que te dizer continue, nós queremos estender a mão e dizer: se você precisar, assim como Jesus precisou de Simão para ajudar ele a carregar a cruz, há uma equipe nessa igreja disponível para te dizer: vamos junto, nós vamos carregar a cruz com você. Você não vai ficar para trás, ninguém vai te abandonar. Então, se você está passando por isso, coloque a sua mão e nós vamos orar. Pai querido, quantas pessoas com as mãos sobre o coração, e tem coisas que só o Senhor pode fazer. Então a minha oração sobre esses amados irmãos com as mãos sobre o coração nessa noite é: Paizinho querido, traz a revelação do propósito sobre cada um deles. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor está forjando, que o Senhor está os treinando, que o Senhor está fazendo com eles uma mudança de dentro para fora. Pai, eu quero ordenar em nome de Jesus que toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que Satanás está soprando, dizendo, Pai, a respeito do teu caráter, que nessa noite caia por terra em nome de Jesus. O Senhor é um Deus bom, o Senhor não é um Deus que pune, o Senhor não é um Deus que tem prazer na violência, o Senhor é um Deus de amor. Então, Senhor, que nessa noite eles sejam cheios dessa fé sobrenatural, que ao invés de olhar para fora, eles passem a olhar para o alto, que eles possam ver as suas mãos trabalhando, que eles possam sentir o teu toque moldando, e que no mais breve possível, Jesus, o vaso que estava fora da forma receba de ti a melhor forma para todos os tempos. Fortalece as mãos cansadas, traz a revelação do propósito de uma forma tão clara que eles possam anunciar em plenos pulmões: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Então, Senhor, enche-os com a alegria da salvação. Seja cheio da alegria da salvação mais uma vez, querido. Você não estava escondido ou perdido, Ele está trabalhando em você. E fique claro no seu coração nessa noite: Ele não te abandonou, Ele só está trabalhando em você. Casa de honra, guarde isso no seu coração. O oleiro sabe o que faz. Guarda os meus irmãos, e que eles possam ver a partir dessa noite
os revés da vida com outros olhos. Ao invés de murmuração, um espírito de gratidão, o oleiro está trabalhando em mim. E é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Se você concorda comigo, coloque-se em pé e dê o seu melhor glória a Deus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.